Olá! Para você que é novo no canal, meu nome é Rafael Lopes e o vídeo de hoje vai ser dividido em três partes. A gente vai começar falando de dois vieses emocionais muito presentes na vida do investidor. Na sequência, a gente vai comparar duas estratégias que consideram, primeiro, um giro maior de carteira e, por outro lado, a manutenção de posições por um período de tempo mais longo. E vamos fechar trazendo os aspectos desses vieses emocionais e como eles interferem e nos influenciam a ter um comportamento de mais giro de carteira ou de menos giro de carteira. Os dois vieses emocionais que a gente vai trazer para vocês hoje são o primeiro, chamado Mental Accounting, e o segundo, o chamado Self-Confidence, ou o que a gente chama de contabilidade mental e autoconfiança. Como que esses vieses interferem na nossa vida, no nosso dia a dia como investidor? O primeiro viés, que é o da contabilidade mental, é aquele viés que nos leva a fazer algumas assunções, né, assumir alguns resultados ou nos deixar levar pela intuição e fatalmente acabar chegando a uma conclusão equivocada. Vou dar alguns exemplos para vocês. Se eu perguntar, ou se cada um de vocês, né, se perguntar qual a rentabilidade da carteira de vocês e as razões, as causas que levaram àquela rentabilidade, provavelmente vocês vão chegar a um resultado, a uma resposta equivocada, a não ser que vocês tenham uma ferramenta que os permita efetivamente fazer o cálculo da performance da carteira de vocês de forma correta, de forma exata, o que é muito, muito difícil se a gente for levar em consideração todas as peculiaridades de cada um dos ativos financeiros, né, como pagamento de proventos de ações, rendimentos de fundos imobiliários, alguns eventos que podem acontecer como bonificação, subscrição, pagamentos de cupons em títulos de renda fixa, uma série de eventos que interferem no resultado, ou seja, mesmo que você tenha uma boa ferramenta, é difícil ser exato, mas com uma boa ferramenta você já consegue minimizar muito desse erro da contabilidade. Agora, se você não tem, muito provavelmente você vai ter uma noção dos ganhos da sua carteira que são muito diferentes, mas muito diferentes da realidade. Portanto, a gente não deve confiar no nosso cérebro para chegar a resultados ou para acompanhar a performance da nossa carteira ou para que a gente tire conclusões acerca de estratégias que a gente está tentando adotar e movimentos que a gente está fazendo na nossa carteira. O segundo viés, o da autoconfiança, é aquele viés que leva um investidor que vem de um passado bem-sucedido a cada vez mais assumir um nível maior de risco na sua carteira. Esse nível maior de risco pode gerar um problema enorme na medida em que, se o mercado trouxer um cenário desfavorável ou algum evento que prejudique aquele posicionamento de carteira, ao estar muito exposto, o nível de prejuízo pode ser tão grande que vai anular todos os ganhos precedentes e, eventualmente, ainda trazer um prejuízo adicional muito, muito significativo que pode corroer demasiadamente o patrimônio desse investidor. Essas situações normalmente acontecem quando o investidor se expõe a níveis de alavancagem ou via derivativos ou alocando recursos de terceiros via empréstimos de forma inadequada. O viés de autoconfiança também leva o investidor a achar que tem domínio sobre estratégias mais complexas ou querer fazer movimentos com mais frequência na carteira e que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, acaba levantando resultados que ficam bastante aquém daqueles que poderiam ser obtidos com estratégias muito mais conservadoras e muito mais simples. Vamos falar agora sobre estratégias de alocação que envolvem um maior giro de carteira ou um menor giro de carteira. E a gente vai olhar para essas estratégias sob a ótica da tributação, ou seja, como o imposto impacta os ganhos que a gente enxerga ao longo de um período prolongado de tempo para saber se há riscos ou de que maneira, então, esses impostos afetam aquele ganho que a gente vai calcular, aquele ganho que a gente vai observar. Para isso, eu vou compartilhar uma planilha com vocês que vai ficar disponível também para quem quiser depois acessar e brincar um pouquinho, em que a gente tem, de um lado, o cenário
em que haverá mais giro de carteira e do outro lado o cenário em que haverá menos giro de carteira. Bom, no cenário em que haverá mais vendas e reinvestimentos, dentro de um horizonte considerado de 40 anos, a gente vai partir da premissa de que houve 20 vendas e recompras, portanto, uma venda e recompra a cada 2 anos, e do outro lado, nenhuma venda e recompra. Portanto, aqui a gente está falando, né, do próprio horizonte de 40 anos para que haja alguma potencial outra movimentação. Vamos considerar como taxa hipotética 10% ao ano, e aí então, para o período acumulado, né, eu vou fazer 1 mais 10% aqui no caso, elevado a 2 anos menos 1, essa seria a taxa 21% a cada 2 anos no primeiro caso, e no outro, em 40 anos, seria essa taxa absurda aqui nominal, mas vamos olhar o resultado final. Para a alíquota de 15%, seria o 21% vezes 1 menos a alíquota, né? Esse seria o ganho líquido a cada 2 anos, e aqui o ganho líquido depois dos 40 anos, segurando essa posição. E o ganho aqui acumulado em 40 anos, nesse caso, vai ser 1 mais... Como aqui a taxa está a cada 2 anos, eu vou fazer elevado, aqui então há 20 períodos de 2 anos, né? E aqui vai ser o próprio ganho aqui embaixo, perfeito? Bom, numa inflação hipotética de 5%, essa inflação num horizonte de 40 anos significa um resultado de inflação acumulada de 604%. E aí o ganho real, então, no primeiro cenário, que é a carteira com mais giro, vai ser um ganho de 293% e o outro um ganho de 448%. Se a gente comparar um com o outro, pessoal, olha lá, a gente está falando, né, de uma diferença de ganho real de 52,82%. É muita coisa, né? É um resultado bem expressivo e que mostra que, do ponto de vista, pelo menos de tributação, a gente deve evitar o máximo possível ficar girando muito a carteira. Para um horizonte de 40 anos, que eventualmente para alguns de vocês pode parecer um período muito longo, eu diria que não é definitivamente, ainda mais se a gente está falando de buscas de objetivo de independência financeira, buscas de objetivo de liberdade, né, para que a gente viva a nossa vida na maioridade, na terceira idade, com bastante tranquilidade. Não é novidade para ninguém que a expectativa de vida tem aumentado muito, muito consideravelmente. Portanto, eu, você, né, todos nós, todos vocês que estão aqui participando e assistindo esse vídeo, podem ter certeza de que a chance de todos nós vivermos mais do que 100 anos é muito grande. Então, alguém que começa um plano de acúmulo com 30 anos, por exemplo, ou com 25, com 40 anos vai ter 65 ou 70 anos, que não é uma idade muito avançada. Portanto, querem ganhar mais? Pô, vamos para a estratégia, pelo menos que envolva um pouco menos de giro, que a gente garante do ponto de vista tributário muitíssimo mais eficiência, né? Porque ao invés de ficar pagando, no caso do exemplo que a gente fez aqui, o imposto a cada 2 anos, a gente vai pagar uma vez só em 40 anos, e vocês viram que com uma mesma rentabilidade nominal, a gente vai conseguir um ganho líquido de inflação em impostos mais de 50% superior. E o que tudo isso tem a ver com aqueles dois vieses emocionais que eu trouxe no início? Porque a contabilidade mental e a autoconfiança são dois grandes vilões quando a gente fala sobre estratégias de giro de carteira com mais frequência ou segurar uma posição por mais tempo. Aquele investidor que gira muito a carteira, por que ele faz isso? Muitas vezes porque, primeiro, ele não está medindo, então ele não sabe efetivamente quanto é que ele está trazendo de resultado para ele, e fatalmente, ou na grande maioria dos casos, ele vai ter uma sensação de que ele está ganhando muito mais do que efetivamente o que ele está ganhando, eventualmente ele está tendo até prejuízo e está achando que está ganhando dinheiro. Então, a contabilidade mental, ela leva o investidor a ter essa percepção, que é uma percepção completamente equivocada. E a outra coisa é a autoconfiança, que está muito ligada também, porque o investidor que tem muita autoconfiança, ele acha que o tempo inteiro ele tem capacidade de capturar momentos ou situações ou oportunidades que o levarão a ganhos, mas isso também não se prova na prática. É muito difícil que um investidor que tenha ou que adote uma postura de giro maior de carteira vença o mercado.
não é dessa forma que se vence o mercado, até porque você está competindo com traders de bancos profissionais que têm muito mais ferramenta, que têm muito mais condições de conseguir resultados melhores do que o investidor, né, que está em casa lá, que é um investidor amador, e pode ter certeza que se ele está ganhando dinheiro, esse dinheiro está saindo do seu bolso. Uma informação para vocês também, mesmo esses investidores ou traders profissionais, a gente conta nos dedos da mão aqueles que efetivamente conseguem ganhos consistentes e que são bem sucedidos nessas estratégias de giro de carteira com mais frequência. Então, a mensagem aqui, né, a moral da história é aquelas estratégias realmente que são estratégias de mais longo prazo, pelo menos do ponto de vista tributário, mas além desse ponto de vista tributário, tem também o fato de que esses viés emocionais provavelmente levam não só a mais impostos, mas também a perdas financeiras ou a ganhos inferiores. Então a gente tem que fugir, evitar ao máximo estratégias que impliquem giros de carteira com muita frequência, se a gente realmente está pensando em preservar o nosso patrimônio e conseguir resultados mais consistentes para a nossa vida futura, né, para o nosso acúmulo patrimonial. É isso. Não deixem de se inscrever no nosso canal e toca no sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Um grande abraço a todos e até nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro.